Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um RHCast. Eu me chamo Adriane Beluco e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Ivana Souza, que é referência em RH e gestão de pessoas. Ivana, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu já quero começar com uma pergunta bem legal. Só quem tem cargo alto consegue ser ouvido? Não. Cargo não gera influência. Posicionamento, sim. Então, eu já vi muita gente que é analista, muitas vezes lidera mais projetos do que um gerente. Por quê? Porque desenvolveu a capacidade de influenciar pessoas, né? Conseguiu desenvolver essa capacidade de persuadir pessoas. E isso hoje muda o jogo de qualquer profissional. Então, o profissional hoje, né, ainda com a entrada da IA... Então, assim, não adianta você saber só a técnica, porque a técnica, um agente de IA sabe ali. Né? Mas você tem que ter a capacidade de ver um problema e gerar soluções. E muitas vezes até antecipar o problema. Isso sim aumenta o teu posicionamento, aumenta a tua capacidade de influenciar. E isso é uma coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo. Né? Eu era uma menina super tímida, introvertida. Nunca ninguém ia dizer que um dia eu ia gravar um podcast. Né? Mas o que aconteceu? Então eu nasci assim, eu vou viver o resto da vida assim? Não! Eu fui me colocando em situações, mesmo com medo de falar, de me posicionar, para que hoje eu consiga dizer não com mais tranquilidade, né? Então, assim, se você hoje quer ter influência, né, desenvolva a capacidade de influência. Não espere ter o cargo para depois influenciar. Não, você já influencia antes. Muitas vezes a pessoa, quando ela é promovida para um cargo de liderança, na real, ela já lidera. Né? E eu vejo muitas vezes as pessoas esperando. Não, primeiro eu quero o cargo, aí depois eu vou fazer. Primeiro eu quero o salário, aí depois eu vou entregar. Primeiro eu quero... Mas isso não funciona no mundo real. Isso é uma visão meio Peter Pan, terra do nunca. Você primeiro precisa mostrar resultados. Por que quando a gente entra numa empresa nova, a gente fica mais tenso, mais ansioso? Por quê? Porque a gente sabe que tem que mostrar resultados. Aí depois de um tempo a pessoa vai se acomodando. Né? E não pode ser assim. As empresas hoje não podem se acomodar. Eu não posso ter um funcionário acomodado, por mais que eu ame ele. Porque o mercado não acomoda. O mercado gera o desconforto o tempo todo. Então, assim, eu como RH e eu como líder, eu tenho que estar adepto a essas mudanças, aberto e entendendo que, mas antes era assim. Antes você tinha um diploma, você tinha um emprego garantido. Hoje, você pode ter 1000 diplomas, mas se você não conseguir influenciar, se posicionar, talvez você não consiga nem se manter no próprio emprego. Eita, já começou com tudo. Ser boazinha demais pode atrapalhar a carreira no RH? Com certeza. Atrapalha muito, né? Eu brinco com as minhas mentoradas que eu tenho uma denominação que eu inventei, né? Que eu sou uma agradadora em recuperação. Por que uma agradadora em recuperação? Porque eu fui treinada e ensinada na graduação de psicologia que eu ia entrar na empresa para acolher, agradar, cuidar dos funcionários. E daí eu entrei na empresa e dei pressão. Fecha a vaga, faz entregação, faz treinamento, resultado, cadê os indicadores? E eu dizia, meu Deus, mas não foi isso que eu aprendi na psicologia? E eu tive que aprender isso a duras penas, ao longo dos anos. Quem dera que eu tivesse essa mentalidade quando eu iniciei no RH ou quando eu tive meu primeiro cargo de liderança em RH. Hoje, eu brinco, né? Eu teria muito mais dinheiro, estaria rica. Por quê? Porque eu tinha essa mentalidade de que eu tinha que ser boazinha. E assim, quando eu digo que não é para ser boazinha, não significa que eu tenho que ser uma pessoa mercenária, 100% racional ou não ter sentimentos. Não é isso. É entender que eu estou ali, o meu papel, eu estou sendo paga para entregar um resultado. E eu preciso entender qual é esse resultado que a empresa espera de mim e buscar esse resultado. E conforme vai crescendo a minha credibilidade e autonomia, aí sim eu vou buscando incluir as necessidades dos colaboradores, dos fornecedores, dos acionistas, né? Então, o RH faz muito esse meio de campo. Certo. E quando que você percebeu, assim, que... Não, eu sou estratégica? Isso foi muito legal. Eu percebi que a minha atuação tinha mudado quando eu comecei a ser consultada pelos diretores. Legal. Foi quando um diretor chegou para mim e perguntou assim, oi, Ivana, tem uma colaboradora que veio pedir para mim que ela quer trabalhar só meio período. O que tu acha disso? Nossa.
E eu achei muito legal. Eu fiquei assim, nossa, ele tá perguntando pra mim. Aquele diretor que antes não me avisava nem quando contratava alguém, né? Tipo assim, passava por cima do RH completamente. E ele vem pedir minha opinião, né? Se fosse algumas 24 horas atrás, ele ia dizer, ó, fulana vai trabalhar meio período. E daí eu ia ficar lá... Mas ele mudou a postura dele porque primeiro eu mudei a minha postura. Eu comecei a trabalhar com plano de ação, a posicionar ele semanalmente sobre os meus resultados, a me posicionar de forma diferente, porque eu tinha uma mentora. Então, eu consegui ter força e criar músculo emocional para me posicionar de forma diferente com ele. E ele passou a se posicionar de forma diferente comigo. Né? Teve um dia também que ele me chamou numa sala e falou, Ivana, o que tu acha de eu abrir os números da empresa para os nossos gerentes? De eu mostrar a DRE? Eu falei, nossa, eu acho legal. Tá, mas tu acha que eles têm maturidade para isso? Eu falei, tem. Né? A gente já estava trabalhando lideranças há 1 ano. Então, assim, eles já têm maturidade para entender a última linha, e eles vão valorizar mais, né? E ele falou, então, ok, na próxima reunião eu vou levar. Então, ali eu senti que eu fazia parte de algo maior, que eu não era só mais uma executora, que eu estava sutilmente influenciando decisões importantes e que envolviam engajamento e mudavam a cultura da empresa. Legal. Qual é a primeira coisa, na sua opinião, a fazer quando alguém assume o cargo de liderança? Se a pessoa assumir o cargo de liderança agora, a primeira coisa que tem que fazer é ver a descrição de cargos da equipe. Então, se eu vou te liderar, eu tenho que pegar a tua descrição e ver, Adriane, o que tu faz? Caso não tenha uma descrição, eu vou dizer, escreve para mim as tuas principais atividades que tu realiza aqui na empresa. E depois de eu ter essa descrição do cargo de cada um da minha equipe, de eu ler, eu vou sentar 30 minutos, 40 minutos para conversar com essa pessoa. Porque eu tenho que entender quem é esse time. Quais são os desejos desse time? O que eles esperam de mim enquanto líder? O que eles esperam da empresa? O que eles percebem que precisa melhorar? Pô, eu estou assumindo um cargo de liderança agora. Eu tenho que trazer esse time para o meu lado. Então, eu tenho que ouvir eles, né? Não é que eu vá implantar todas as sugestões deles, mas eu tenho que entender o que eles pensam, né? A segunda coisa, eu assumi um cargo de líder, eu tenho que sentar com o meu gestor, com o meu diretor, o meu CEO, enfim, o dono, o diretor, né? Quem manda ali em mim. E perguntar dele quais são os meus principais objetivos daqui para os próximos 6 meses, para o próximo ano, o que tu espera de mim? Eu tenho que ter clareza disso. Da mesma forma que eu vou ter clareza do que os colaboradores esperam de mim, eu tenho que ter clareza dos diretores, do que eles esperam de mim. E terceiro ponto, eu tenho que fazer um plano de ação. Né? Então, com essas visões, eu tenho que fazer um plano de ação para a minha área. Pegar a aprovação nesse plano de ação, divulgar para a minha equipe com esse plano de ação e executar esse plano com maestria e ir mostrando os resultados ao longo do tempo. Tanto para a equipe quanto para o diretor, né? Porque ser líder é isso. Você vai trabalhar prestando conta para quem está em cima de você no organograma e também para quem está abaixo de você no organograma. Outra coisa que eu trabalho muito, que eu acho que assim, não tem como você ser um bom líder se você não fornece feedbacks. Então, se você for na minha empresa hoje, a gente tem a planilha de plano de ação, a gente tem a planilha de meta, onde a gente acompanha esse plano semanalmente, a gente tem a planilha de feedbacks. Então, assim, eu uso muito essas ferramentas, né, para me ajudar a me organizar e conseguir mostrar os resultados para o meu time e para minha liderança, né, para o meu superior. Legal. Qual é a primeira coisa a fazer para ter influência junto à direção? A primeira coisa para fazer para ter influência junto à direção, eu acho que assim, primeiro você tem que saber fazer RH. Você tem que mostrar resultados. Não adianta você querer influenciar se você não sabe nem fazer recrutamento e seleção. Então, você tem que saber fazer os principais subsistemas de RH com maestria. Segundo ponto, enquanto você vai realizando esses projetos, implantando subsistemas de RH, você vai posicionando. Quando você vai posicionando e tendo pontos de contato com lideranças, com direção, com CEOs, você já vai estar criando um vínculo de influência. E depois, aí sim, você vai ter que trabalhar a mentalidade, né? Que é o quê? Eu acredito em mim, né? Tipo assim, eu confio em mim. Então, eu vou conseguir me posicionar, ter credibilidade, ter autonomia, conforme eu for trabalhando a minha mentalidade, né? E até para mim mesma, eu vou aplicando, fazendo um projeto, mostrando o resultado. Isso já gera em mim um empoderamento. Eu aplico outro projeto, tenho resultado, mostro resultados. Isso gera em mim mais segurança.
né? E isso vai aumentando a minha autoconfiança, meu posicionamento, minha capacidade de influenciar e tomar decisões. Aham. Até no podcast anterior, se você não assistiu, a gente vai deixar o link aqui. Você tinha falado que você tem mentoradas, né? Como é que Sim. funciona? É uma mentoria? Como é que funciona? Então, a Explica pra gente nós. tem mentorias, a mentoria RH de resultados, que ela é focada em profissionais de RH que querem elevar o nível, né? Aumentar o posicionamento e a influência dentro da empresa. A gente tem a mentoria Acelere, que é uma mentoria individual, que daí ela também vai acelerar os resultados daquela pessoa, né? Uhum. E a gente tem também consultorias individuais. Às vezes um RH, ele quer aplicar um projeto, ele não sabe fazer, ele quer ter um direcionamento naquele projeto, então ele compra um pacote de consultoria de 2, 3 encontros Uhum. e ali eu vou direcionar como chegar naquele resultado de forma mais rápida, né? E gerando lucro e resultado para a empresa. Legal. E pra gente encerrar, quero fazer uma pergunta um pouco polêmica. O que você pensa sobre líderes que dizem que o RH não faz nada? Que triste. Líder que diz que o RH não faz nada. Ou você realmente não está conseguindo mostrar o valor do seu trabalho, ou você não está entregando resultado. De duas, uma. Porque você pode entregar muito resultado, mas se o líder não está vendo, o problema é seu. Você tem que mostrar esse resultado. Você tem que posicionar ele. E o segundo é que talvez você não esteja entregando resultado. Ai. Então a culpa não é do líder, é eu que não estou sabendo mostrar. Eu já fui uma vez, um presidente de uma empresa de 600 funcionários olhou para mim e falou assim: "Ah, essa é a Ivana. A Ivana fica aqui conversando com as pessoas." Ai, meu Deus. Eu falei, não, tá tudo errado, cara. Eu trabalho um monte, eu fecho 25 vagas por mês, eu resolvo treta, eu dou feedback, eu demito, eu contrato, eu resolvo conflito. E ele pensa que eu fico conversando com as pessoas. Então, o que eu comecei a fazer a partir dali? Foi onde eu comecei a trabalhar com indicadores. Eu falei, não, eu tenho que achar um jeito de mostrar o resultado para ele. Ele tem que entender que eu não sou a menina do RH, mas eu sou uma profissional que gera valor aqui para a empresa. Comecei a ter mais reuniões com eles, mostrando os meus indicadores e os meus resultados, né? Então, essa empresa foi muito legal. Quando eu entrei lá, não existia verba para treinamento. Uhum. E uma vez eu fui até criticada por isso, porque eu estava apresentando uma pesquisa de clima, e lá apresentando toda feliz a pesquisa de clima, eu falei, aqui o pessoal não deu um valor baixo, assim, de satisfação quanto à verba, né, para treinamento. Aqui o pessoal a empresa aqui não investe em treinamento e tal. E nisso o vice-presidente levantou e falou assim, tu tá falando aí que a empresa não investe em treinamento. Alguma vez tu foi lá na minha sala com um projeto para pedir verba de treinamento? Ai, meu Deus. Eu falei, não. Alguma vez tu sentou comigo e me mostrou um programa de desenvolvimento? Alguma vez? E ele foi falando assim, e eu fiquei engolindo seco, assim, né? E ali eu percebi, realmente, eu pedi desculpa pra ele, realmente, isso é uma falha minha. Eu devo apresentar uma solução. Então eu vejo muito RH nessa postura, sabe? De esperar que a empresa, não, eu tô lá sentada, resolvendo as minhas urgências, e o vice-presidente vai entrar na minha sala e dizer, Ivana, tô aqui, 80 mil reais pra te gastar com treinamento. Não é assim. Uhum. Então, a partir de ali, eu fui estudar, fui aprender a elaborar um projeto de treinamento, fui entender como fazer isso, sentei na mesa dele, ganhei aprovação. No primeiro treinamento, ele me deu 800 reais só. No segundo, ele já me deu 3 mil. E quando eu saí dessa empresa, eu tinha os 80 mil reais que eu queria de verba anual. Que legal. Então, é posicionamento. Legal. E assim a gente encerra mais um bate-papo, né? Ivana, muito obrigada por compartilhar com a gente tanto conhecimento. E para você, profissional de RH, fica aí um convite. Nos encontramos no próximo RH Cast.